ler então? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 12. A palavra do Senhor Deus diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam escutar. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Queridos, nós vamos neste mês e provavelmente entrar nos outros meses na carta de 1 Pedro. Nós vamos nos próximos cultos continuar Pedro. E Pedro é uma carta excelente. Pedro ele vai escrever essa carta para um grupo de cristãos que está em um momento difícil da sua vida, em um momento conturbado. E nós vamos começar a ver alguns assuntos que Pedro trata aqui nesse texto, em toda a carta. Hoje, eu queria falar para vocês sobre aquele tema que está ali. Eu sei quem sou e grato estou. Vamos falar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Sei quem sou e grato estou. Será que você sabe mesmo quem você é? Quem você é? Você formou essa opinião a respeito tendo a sua própria ideia, ou Deus é quem diz que você é? Porque algumas pessoas não sabem quem são. Elas acham que sabem. Mas quem define o homem é a palavra. Quem define quem você é Deus, e não você. O homem pode achar que ele sabe quem é, mas se nós formos ver a luz da palavra, ele está altamente enganado. Então eu queria falar com você hoje que eu sei quem sou e grato estou através da visão de Deus, não através da visão humana. Se você for perguntar para o psicólogo,
psicólogo, me ajuda a dizer quem eu sou. Aí ele vai em vários escritores tentar lá descobrir quem você é. Então, alguns psicólogos vão dizer que você é uma coisa. Outros homens conhecidos por aí que já escreveram alguma coisa a respeito vão dizer que você é outra coisa. Vão dizer que você é fruto do meio. Não, que você não é fruto do meio. Que você, na verdade, é fruto de vidas passadas. Que é fruto disso, que é fruto daquilo. Quem é você? Quem Deus diz que você é. Não os outros dizem, mas quem Deus diz que você é. Então, sei quem sou e grato estou é o primeiro momento da carta de Pedro. Ele vai dizer para mim quem eu sou e eu devo estar grato por isso. E eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro momento, eu quero que você entenda que é um grande mal nos nossos dias, nos dias modernos, a falta de identidade nas pessoas. As pessoas estão sem identidade. Não é aquela tirada, não é o RG, viu, irmão? É a identidade formada. Por exemplo, hoje, você não pode mais dizer para o seu filho que ele é menino. Segundo alguns psicólogos, você não pode dizer. A identidade dele é ele que vai descobrir. Então, se o menino quer ser menina, você tem que deixar. Se a menina não pode dizer que ela é menina. Você tem que deixar ela descobrir. Se ela quiser ser menino, o problema é dela. Sexta-feira passada nós tivemos aqui nossa vigília e nós oramos por um caso na Argentina da primeira criança transgênero. De transgênero. Tem um gênero que ela escolhe. O que é isso? Uma menina de 5 anos, na verdade um menino de 5 anos, ela decidiu e ganhou no juizado o direito de ser menina. É o segundo caso no mundo. O primeiro já foi na Inglaterra. Esse é o segundo caso. Então ele quer ser mulher. Porque com quase 2 anos, ele é gênio. Com quase 2 anos, ele virou para a mãe na mesa e disse assim: eu não sou menino, eu sou princesa. Então os psicólogos entendem que ele tem uma alma de mulher. Ele foi garantido o direito de 6 anos ser uma menina, mudou o RG, mudou os documentos e agora vai ter um nome feminino e quando tiver 18 anos vai poder fazer uma cirurgia para mudar o sexo. Nós estamos vivendo uma crise nos tempos modernos de identidade. As pessoas não conhecem mais a si mesmos, não sabem quem são. E o que isso tem feito? Muitas pessoas têm sofrido por não compreenderem qual é o objetivo de suas vidas. E algumas, infelizmente, chegam ao extremo de dar fim à própria vida, ou de tentar dar fim. Nós ouvimos um pedido de oração hoje da nossa irmã, dizendo que um homem agora, próximo da casa dela, tentou cortar os pulsos para se matar. Ou melhor, cortou os pulsos tentando se matar. O que é isso? Pessoas que não sabem e não entendem, não compreendem a identidade que elas têm, quem elas são. Cristo, irmãos, trouxe a nós, seres humanos, a restauração da identidade perdida. Quando foi que nós perdemos a identidade? Quando o pecado entrou. E então nós perdemos a identidade de quem nós somos. Hoje o ser humano pode novamente compreender quem ele é. Como? Através de Jesus Cristo. Jesus tem poder para restaurar a identidade que nós perdemos lá no Éden com os nossos primeiros pais. E a carta que hoje nós vamos começar a estudar vai nos ajudar a compreender qual é a nossa identidade através de Cristo. Como que Cristo faz isso? Como que Ele restaurou a minha e a sua identidade? Para você se situar, talvez você não saiba, mas se você souber, você vai relembrar, eu quero dar alguma ideia de como essa carta foi escrita. Alguns fatos históricos. Essa carta é escrita por Pedro entre o ano de 62 a 69 depois de Cristo.
Então nós temos aí uma média de uns 7 anos que os estudiosos colocam a data dessa carta. Então em 62 a 69, depois de Cristo, Pedro escreveu essa carta. O Evangelho já tem por volta de 3 décadas. Né? É uma estrutura já de 30 anos e tem algumas igrejas ali na Ásia Menor, certo? E os cristãos ali têm vivido dias de perseguição por parte do Império Romano. Então, no ano 60 a 69 é uma grande perseguição. Culmina no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é tomada, o seu templo é destruído. Isso é uma perseguição contra os cristãos. Pedro identifica o grupo que ele está escrevendo aqui, e ele chama que são os cristãos da região da Ásia Menor. Ele vai falar Ponto, vai falar um monte de cidades que está aí no primeiro versículo, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses lugares aí estão hoje dentro da onde é a Turquia. Então, se você quiser saber onde que era essa galera que estava aqui, você vai lá no mapa hoje, ver onde é a Turquia, e você vai entender. Mais ou menos ali na região de mar da Turquia é onde ficavam essas cidades. O imperador de então é Nero. Né? Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso na abertura da escola dominical. Nero foi um imperador terrível, ao ponto dele ser um matricida. O que é isso? Ele matou a própria mãe. Ele era um cara desmiolado, não tinha identidade. Ele perdeu a identidade e não encontrou Cristo. Tanto que ele perseguiu a igreja ferozmente e ele tocou fogo em Roma. E alguns escritores dizem que enquanto Roma era queimada, ele tocava a sua lira. Acho que não batia muito bem o nosso amigo Nero. Né? Esse é o imperador que está prejudicando a igreja de Jesus. E essa igreja está precisando saber por que disso. O que está acontecendo? O que será que Deus quer da minha vida? Então nós vamos descobrir, eu sei quem sou e grato estou. É a mensagem de Pedro para essa igreja e para nós nessa noite. Amém? No primeiro momento, irmãos, eu quero entender então que a identidade foi restaurada. E onde está isso, pastor? Está no primeiro e no segundo versículo. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo, interessante que ele começa dizendo, apresentando-se. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Você pode dizer, Pedro precisava ser apresentado como apóstolo, pastor? Não. Por 30 anos, ele é o líder maior da igreja. Ele é aquele que Jesus apontou como que iria ter a chave. Ele é aquele que estava nos principais eventos da igreja. Pedro não precisava ser apresentado, mas ele se identifica como apóstolo para demonstrar que aquela mensagem tem uma autoridade de Deus. Ele não está escrevendo essa carta simplesmente para dizer, oi gente, não, ele está dizendo aqui é uma mensagem de Deus para vocês. Eu estou escrevendo algo que Deus quer que vocês saibam e vivam. Deus quer que vocês reconheçam isso como algo vindo dele. Então Pedro, ele se apresenta como um apóstolo para demonstrar a autoridade que ele está falando. E aí, ele falando de si mesmo, ele vai dizer, eu apóstolo quer dizer mensageiro, eu não tenho autoridade em mim, mas a mensagem que eu trago é cheia de autoridade, porque ela vem de alguém que é cheio de autoridade. Quem é esse alguém cheio de autoridade? Deus. Deus tem uma mensagem cheia de autoridade para a sua igreja. E que mensagem é essa? Vocês precisam saber quem vocês são. A identidade de vocês precisa ser restaurada. E aí Deus começa a dizer para você nessa noite, como disse para os irmãos lá naquela noite, você, meu irmão, está aqui nessa noite porque você é um eleito de Deus. Deus te elegeu. Não foi ninguém que te elegeu. Foi Deus. Ele quis fazer isso. A palavra eleitos aí vem do grego eklektos, que quer dizer escolhidos de um grupo. É como se a gente chegasse aqui nessa noite e eu dissesse assim, eu quero pegar os 5 irmãos aqui, por favor, e põe para cá. Por que eu fiz isso? Eu fiz. Eu decidi escolher de um grupo um povo. Deus está dizendo agora para a igreja que Ele está fazendo conosco
a mesma coisa que ele fez com Israel. Qual foi o chamado de Israel? Deus criou um povo no meio de vários outros povos e disse: este é o meu povo. Sabe o que Deus fez com você na cruz de Calvário, quando você se encontrou lá com Jesus? Ele disse a mesma coisa para você: você agora é o meu povo. Você é o meu escolhido. Você pertence a mim. Ou seja, Deus elegeu você e deu uma identificação para a tua vida. Você está identificado como alguém que pertence ao Senhor. Paulo escrevendo isso em Efésios diz: ele nos deu o seu Espírito. E o Espírito de Deus é o penhor da nossa redenção. O que é o penhor? Deus marcou você e disse: fica aí, que uma hora eu venho buscar. Uma hora eu vou levar você, porque você é meu. Que coisa, irmãos! Somos escolhidos. Isso devia fazer a gente vibrar. Isso devia fazer a gente entender que nós somos especiais. Nós não somos qualquer um. Nós somos pessoas especiais, porque Deus nos escolheu para ser especiais. E porque nos fez especiais, nos escolhendo. Isso é motivo de você entender que você não pode, de maneira nenhuma, ter uma mente baixo astral. Não dá, não cabe, porque você é alguém que está acima da mediocridade. Porque você é bom, porque você é bonito? Não. Porque Deus escolheu você. Eleitos. Você é isso. Outra coisa que o texto vai dizer, ele vai dizer para mim e para você, que nós somos santificados, ou seja, eu sou eleito e eu sou santo. Como assim, pastor? Está aí no versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Quem faz você santo? Você consegue ser santo na sua própria força? Ninguém consegue. Ninguém consegue ser santo na sua própria força. Ninguém consegue fazer o bem na sua própria força. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que não havia nenhum justo sequer. Ou seja, não havia alguém que pudesse dizer: eu faço bem por mim mesmo. Não tem. Porque a marca do pecado nos leva ao pecado. O pecado que habita em nós nos leva a fazer as coisas ruins. Se você pensar que você consegue ser santo pela sua própria força, você não consegue. Você precisa de Deus. Por isso, o autor da santificação é o Espírito. Santificação do Espírito. Não é a santificação do Edilson. É a santificação do Espírito no Edilson. Não é a sua santificação, é a santificação do Espírito em você. Porque Deus está restaurando a sua identidade através do agir dele, e não através do seu agir. Você é incapaz, você é improdutivo, não dá para você fazer. Então, qual é a boa notícia? Deus faz por você. Deus faz por mim. Eu não preciso fazer. Eu preciso me render. É diferente. Quando você quer fazer a tua força. Quando você quer que Deus faça, você se rende a Ele. Qual é o chamado de Jesus? Submissão. Eu preciso me submeter à sua ação, à ação do Espírito, à ação da palavra. E quando eu me submeto a tudo isso, quem aparece? Quem? Cristo. O Espírito. Deus. E eu, graças a Deus, escolhi. Amém? Submissão. É o chamado de Deus. Deus te chamou para ser santo, Ele te faz santo, porque o Espírito de Deus está junto com você para assegurar
a sua nova identidade restaurada. Deus não quer que você perca a sua identidade. Ele pagou um preço para a sua identidade. Ele te comprou, você é o eleito dele. E Ele não quer que você perca isso. Por isso, quando Jesus foi aos céus, Ele disse: não tenham medo. Creiam em Deus e creiam em mim. E eu enviarei o Espírito Santo. Meu irmão, a pior coisa que podia acontecer na nossa vida era Jesus ir embora e deixar quem? Nós estaríamos perdidos. Ele, sabendo disso, te deu o Espírito Santo, que te santifica e que vai te levar guardado para a glória, pelo poder de Deus. Amém? Quem sou eu? Sou esse. Eu sou eleito, eu sou santo. Por quê? Porque Deus está agindo em mim. O que mais eu sou, pastor, aí no versículo 2? Eu sou discípulo. Por quê? Porque em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Quem que obedece? O discípulo obedece. Quem não é discípulo de Jesus não obedece a Jesus, irmão. Não obedece. Quem é discípulo de Jesus obedece, mas quem não é, não obedece. Fala para o índio lá que Jesus mandou ele fazer isso e isso. Ele vai dizer: sai fora, meu. Não quero saber. Não estou nem aí. Jesus disse: amai os vossos inimigos, certo? Vai lá fora e fala para o traficante que ele tem que amar o outro que é da outra boca lá. Vai lá e fala para ele: ô traficante, vem cá, o senhor tem que amar o cara lá. Jesus falou para você amar. Você acha que ele vai obedecer? Não vai. Por quê? Porque ele não é discípulo de Jesus. Se ele fosse, ele não era traficante. Quem obedece, irmão? Quem é discípulo? Deus nos chamou para uma identidade restaurada. Qual é a minha identidade hoje? Eu sou discípulo de Jesus. Nada pode ser mais forte. O nosso nome, aliás, devia mudar na identidade. Ao invés de começar com o nome que sua mãe te deu, devia ser o primeiro nome, discípulo. Discípulo fulano de tal. Porque a tua identidade está restaurada a partir do momento que você tem um relacionamento com Cristo. E o nosso relacionamento com Cristo é o seguinte: Ele é o mestre e eu sou o discípulo. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o Deus e eu sou o adorador. Isso tem que marcar a minha vida. E como discípulo, então, irmãos, eu tenho essa característica. Eu me identifico com Cristo. Por quê? O texto diz aí: porque Ele aspergiu o seu sangue sobre mim. E Ele me comprou, me tirando do jeito mundano que eu tinha de viver. Fui eu que fiz isso, irmão. Não fui eu que falei: eu quero sair dessa minha vida. Foi o Senhor que foi lá e disse: eu estou dando uma oportunidade para você. E Ele me tirou. Porque na minha força, eu ainda estaria lá. Então, irmão, creia que você tem uma identidade restaurada por Deus, para a glória de Deus. Você é eleito. Você é santo. E você é discípulo de Jesus. Amém? No segundo momento, a carta do nosso querido apóstolo Pedro vai nos lembrar que, já que nós somos santos, já que nós somos discípulos e já que nós somos eleitos, nós também precisamos ter um sentimento diferente das pessoas aí fora. Nós temos que ter um sentimento de gratidão. Como assim? Ora, Cristo restaurou a nossa identidade. Cristo pagou um preço por nós. Cristo nos escolheu. Cristo está nos santificando. Qual é a nossa resposta a tudo isso? Obrigado, Jesus. Pelo menos deveria ser. Obrigado. E é isso que nós vemos aí no capítulo 2, aí, no capítulo 1 ainda, no versículo 3. Olha como o nosso amigo Pedro escreve no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é bondoso, como Ele é bendito, como Ele é benevolente. Graças a Deus que Ele é assim. Somos gratos
Gratos por quê? Porque Ele fez algumas coisas por mim e por você. Primeiro, eu sou grato pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz aí nesse versículo 3, bendito Deus de nosso Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não é pouca não, graças a Deus que não é pouca, é muita misericórdia. O que Ele fez? Ele nos regenerou. Eu tenho que ser grato pela misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus diz que a causa de eu não ser consumido é a misericórdia dele. Não é a minha justiça, não é a minha obra, não é as coisas boas que eu faço. A causa de eu não ser consumido é porque Ele é misericordioso. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor se renova de mês em mês. Amém? Não? Hoje de mês em mês não, não. Graças a Deus que a sua misericórdia se renova toda manhã. A cada manhã. O reloginho 6 horas bateu, Deus já dispensa misericórdia de novo. De novo, outra vez misericórdia, outra vez misericórdia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque 6 horas da manhã hoje Deus dispõe misericórdia. Se não nos der misericórdia, nós não estaremos aqui. Porque o melhorzinho de nós é ruim pra caramba. Por que eu tenho que ser grato, irmão? Porque esse Deus fez tudo isso por mim, me deu uma identidade nova. Eu sei quem sou. Eu sou esse eleito, eu sou esse santo, eu sou esse discípulo, não porque eu posso ser, porque Ele me fez. Então qual é a minha resposta diante de um Deus que faz tudo isso por mim? Obrigado, Senhor. Obrigado por causa da tua misericórdia. O que mais que Deus oferece para você que você pode dizer obrigado? A Bíblia continua dizendo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Qual era a sua esperança antes de Jesus? Isso não, nenhuma. Nenhuma. O homem sem Cristo é sem esperança. Ou se ele tiver esperança, é uma esperança equivocada. É uma esperança enganosa. O que Jesus ofereceu? O que o diabo ofereceu para Jesus? Quando ele foi traído? Vocês lembram? Primeira oferta de Jesus para o diabo? Pão. Foi? Várias pedras transformadas em pão. Pão acaba ou não? Acaba, não acaba? Todo dia você tem que ir na padaria para comprar pão, tem? Se você gosta de pão de sal. Eu como pão pão, então fica lá uma escala de dias lá. Mas acaba também. Qual foi o segundo pedido que a tentação do diabo fez para Jesus? Mateus 4, irmãos, estão lendo não? Darei todos os reinos da terra. Bem material, certo? Os reinos da terra um dia vão acabar. E se não acabar, um dia o homem que está governando tudo acaba, morre. Ou seja, as promessas que o diabo tem e que o mundo tem para nós, elas são passageiras. Elas vão virar pó. Elas vão acabar. Por isso que a Bíblia nos convida a agradecer a Deus, porque diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Que esperança é essa, irmão? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se Ele ressuscitou, eu um dia ressuscitarei para viver eternamente. Quem pode te oferecer isso? Ninguém. Só Deus tem o poder para te fazer ressuscitar. Só Deus tem o poder para te fazer viver eternamente. Você não vai ter essa promessa em nenhum outro lugar. Então eu preciso olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado, eu sou grato. Porque eu tenho uma viva esperança. O que mais que o Senhor diz aqui nessa carta que nós devemos agradecer? Eu sou grato porque eu tenho uma herança incorruptível. Que não bonito, hein? Versículo 4
para uma herança incorruptível. Sabe o que é uma herança incorruptível? Não pode sofrer corrupção, não pode acabar, não pode ser maculada. Ele continua sem mácula, imarcessível, e que vai ser revelada no céu para nós. Sabe o que você fez para merecer isso? Exatamente. Você não fez nada. Meu irmão, então se você ganhou uma coisa muito boa igual essa, você tem que dizer para Deus, obrigado. Porque eu não fiz nada para merecer. Eu não tenho com o que pagar. Eu não tenho com o que comprar. Se o Senhor está me dando algo que é tão valioso e que Ele diz, irmão, que não vai se acabar. Jesus um dia chamou os discípulos e disse assim, escuta, corram e juntem muitos tesouros, não aqui, porque os tesouros dessa terra perecem, acabam. Ou o ferrugem corrói, ou a traça corrói, ou o ladrão rouba, ele é finito. Corram para juntar tesouros no, porque o do céu é indestrutível ou incorruptível. É isso que você vai receber, algo que jamais vai poder acabar. Amém? Amém. Diga obrigado, Senhor, porque isso é muito bom. E por último, eu sou grato, irmãos, pelo poder de Deus que me guarda. Versículo 5 diz, vós outros, no finalzinho do quadro, vós outros que sois guardados pelo poder de... E tem gente que acha que vai chegar no céu porque ele vai... Não, eu estou firme, pastor. Você não está firme, irmão. Deus é que está fazendo você firme. Não se pega nele também não, que você vai ver onde vai parar a sua firmeza. É Deus quem te faz firme. É o Espírito que te guarda. É Ele que vai fazer você chegar. É Ele que vai levar você ali guardadinho. Jesus disse, aqueles que o Pai deu estão nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém pode tirar. Você não está firme porque você é bom. Você não está firme porque você é um cara legal, porque é uma mulher bacana. Você está firme porque o poder de Deus tem guardado a tua vida. Então eu tenho que olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Porque a minha ação aqui é só dizer, louvado seja o teu nome. As ações são tuas. E os presentes são para mim. O poder é teu. E eu é que sou beneficiado. Obrigado pela misericórdia. Obrigado pela vida de herança. Obrigado pela herança incorruptível. E obrigado pelo poder que me guarda. É isso que Deus está dizendo para esse povo. Gente, sei que sou. E eu grato estou. Porque se eu sei disso e eu não estou grato, eu não entendi nada. Se eu reconheço isso e eu não agradeço, então eu preciso de uma reforma na minha mente. E por último, irmãos, o capítulo vai terminar, ou melhor, até o versículo 12 vai terminar, Pedro dizendo para nós que nós temos que ter uma outra coisa, que Deus quer nos fazer, é a ação dele em mim e em você. Deus quer te fazer resiliente. O que é isso? A resiliência frente às dificuldades. Não é bonito, né? Resiliência quer dizer uma coisa que pode até se curvar, mas ela não quebra. Uma coisa que pode ser até transformada, mas ela volta ao estado original dela. É como os bambus no inverno da China, né? Eles sofrem lá e levam um peso danado, eles vão lá e ficam escondidos. Mas quando passa o peso, eles não quebram. Nós precisamos ser assim. Nós, frente a todas as dificuldades, temos que ser esse tipo de gente. Por quê? Por causa das coisas que vimos antes.
Porque nós somos eleitos. Porque nós somos santos. Porque nós somos discípulos. Porque Deus nos tem dado misericórdia. Porque Deus nos tem dado viva esperança. Porque Deus nos tem feito uma promessa de uma herança incorruptível. Porque Ele nos guarda pelo seu poder. Diante disso tudo, os enfrentamentos do dia a dia não podem me quebrar. Podem me levar. Podem me fazer chorar. Podem me entristecer. Podem me desanimar. Mas jamais podem me parar. Não podem. Porque se eu estou em Cristo, eu não vou parar. A vida terrena não muda para melhor para os cristãos. Não muda. Essa história que venha para Jesus e suas dívidas são sanadas, seus problemas se acabaram, né? É mentira. Não muda e não acaba. E algumas vezes piora. Como é no caso dessa igreja aqui, desse povo aqui. Eles estavam sendo perseguidos pelo homem mais poderoso da terra, o imperador romano, que era dono de tudo. Então dizer que você vai vir para a igreja e os problemas acabaram, esse negócio agora não chamou de cronado. Se seus problemas acabaram, só Chapolin que promete. Jesus nunca prometeu. Então como é que eu vivo uma vida hoje, uma época conturbada, diante de uma opressão, diante de situações adversas? Viva como esses irmãos aqui viviam. Sabe por quê? Esses irmãos aqui, eles tinham a opressão do império, eles eram perseguidos pelos vizinhos, e nem trabalhavam, não discutiam. Porque quando chegava lá para trabalhar, dizia assim, ó, se você trabalhar aqui, você passa aqui na mesa e se curva diante do imperador. Pronto, acabou o emprego, meu irmão. Ele já não ia mais. E se soubesse que o cara era cristão, não chamava nem para fazer a primeira entrevista. Nem para participar do grupão, né? Então você imagina um povo que está passando por tudo isso. Como é que eles tinham que viver? Resilientes. Eu, como diz o outro, né? Eu tenho torque, mas não estou. Porque o Senhor, Deus, é comigo. E por causa das suas promessas, eu posso enfrentar as indisposições do mundo e do diabo. Eu posso, porque é Ele que me guarda. Eu posso, porque é Ele que me dá força. Eu posso, porque as armas espirituais em Deus já nos foram entregues. Então Pedro diz, no versículo 6, vocês por um tempo serão contristados. Irmãos, você pode ficar triste por provações. E Deus vai permitir isso na sua vida. Vai permitir na minha vida. Vai permitir na vida de qualquer um cristão na face dessa terra. Mas essas provações não vão vencer você. Se você estiver em Deus. Você pode, irmão, ser fortalecido nas tribulações. Como assim, pastor? Deus nos fortalece, às vezes, permitindo tribulações na nossa vida. No versículo 7 diz, é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Ou seja, de vez em quando, Deus põe um crente lá no braseiro e acende a fornalha. Deixa o irmãozinho aí. Não, tirei. Não, deixa ele. Deixa ele. Porque a tribulação vai operar na vida dele. E quando ele passar lá fora, ele vai ser minha joia. Deus te dá força, irmão, para passar no perrengue. O perrengue vem, mas você fica. Creia nisso. E por último, nós temos que manter firmes na confiança. Sabe por quê? Porque nós confiamos em alguém que não vemos, mas que amamos. Versículo 8, Paulo diz, a quem não havendo visto amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
Sabe o que vai fazer você ficar firme? É você crer em Cristo. Eu não vejo Jesus, mas eu o amo de todo o coração. É a expressão de Pedro. Pedro não estava vendo mais Jesus. Jesus não era aquele mais que ia lá pescar com ele. Jesus não era mais aquele que falava para ele: lança a rede ali, Pedro, ó. Faz isso, Pedro, ó. Mas ele sabia da presença de Jesus. Por quê? Porque ele cria. E ele amava Cristo acima de todas as coisas. Sabe como é que esse irmão terminou poucos anos depois de escrever essa carta? Pedro, morto, crucificado. E quando disseram para ele: Pedro, você vai morrer igual o teu mestre, vamos te matar crucificado. Ele disse: não, eu não sou digno de tanta honra, não posso morrer como meu mestre. Se querem me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. Foi assim que morreu Pedro. Mas ele em nenhum momento desistiu, porque ele sabia, ele amava os seus irmãos. Amém? Queridos irmãos, a primeira mensagem de Pedro para nós é: sei quem sou e grato estou. Eu reconheço quem sou na visão de Deus, não na visão do homem. E eu sou grato pelas coisas de Deus na minha vida. E tudo isso me faz andar e viver todos os dias neste mundo, que não me é favorável, mas que o Senhor me guarda. Amém? Quero terminar dizendo o seguinte: eu sei quem sou, sei para o que estou aqui, e ainda que o mundo trame contra mim, permanecerei naquele que, mesmo não vendo, amo. Amém? Quer que seja também a sua declaração de fé nessa noite. Você compreenda quem você é. Que você compreenda quem você é, não segundo o padrão dos homens, mas segundo o padrão de Deus. Que você compreenda que você precisa agradecer a Deus, que Ele fez tudo por você. E por último, que você seja um homem e uma mulher inteligente na presença das dificuldades. Ainda que queiram me dobrar, eu não deixarei abater, porque Jesus está comigo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós oramos, Senhor, agradecidos porque sabemos quem somos. Senhor, não há dificuldade em descobrir quem somos quando nós olhamos para a tua palavra. Nos ajuda a entender isso. Te louvamos nessa noite porque o Senhor tem feito coisas grandes e boas para nós, que nós não podemos fazer, mas o Senhor faz. E ao Pai, oramos para que o Senhor nos ajude e nos faça pessoas capazes de enfrentar as dificuldades da vida, porque o Senhor é que cuida de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.